Olá! Hoje no mundo político, as tecnologias digitais e a humanidade. A evolução ininterrupta das técnicas de automação e da inteligência artificial nos colocam diante de um mecanismo que molda comportamentos, impacta rotinas e projeta um futuro desconhecido. Como lidar com os desafios da busca de informação, da circulação de conteúdo e da interação social nesse contexto? Eu converso com o jornalista e professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, Eugênio Butti, autor do livro Incerteza, um ensaio, como pensamos a ideia que nos desorienta e orienta o mundo digital, lançado pela editora Autêntica. Muito bem-vindo ao Mundo Político, professor Butti. Um prazer recebê-lo mais uma vez. Eu é que agradeço e saúdo todo mundo que nos acompanha aqui. Muito obrigado, Marco. Uma honra para mim conversar com você. Uma honra para nós. A obra, professor Butti, mescla, informações científicas e reflexões sobre como o mundo se tornou, um campo de algoritmos. Quais as origens desse processo e como ele evoluiu ao longo das últimas décadas? Isso é uma história fascinante que me atrai há muito tempo. Em outros estudos eu já cuidei disso, tinha alguma informação, mas neste livro eu quis mergulhar de forma radical na história de uma ideia, essa ideia é incerteza. Eu comecei a observar que a incerteza que normalmente nos impacta no plano existencial, quando a gente não sabe sobre um diagnóstico médico, ou quando a gente tem mistérios na nossa vida amorosa, essas coisas nos afligem, afligem normalmente as pessoas. E eu vi que, ao longo de toda a história do pensamento, nós temos referências à incerteza. Todo mundo pensou sobre isso, na verdade. Todo mundo pensou sobre a dúvida, não apenas Shakespeare ou Hamlet. Mas, a partir de um certo momento, a incerteza passa a ser algo calculável, vira uma categoria da matemática. E eu percebi, voltando a esses assuntos, que foi justamente o cálculo da incerteza que possibilitou a estruturação inicial do que nós chamamos de cibernética e da computação, e em seguida da comunicação entre os computadores. E aí eu fui vendo que a ideia que nos desorienta na vida pessoal, e muitas vezes na vida política, na vida econômica, é justamente a ideia que viabilizou a construção desse maquinário impressionante que hoje está aí na inteligência artificial, nas redes sociais, e foi assim que eu comecei a montar este pequeno livro que você tem aí nas mãos. O livro ele caracteriza, uma espécie de natureza autoritária do capitalismo digital. Como que isso se manifesta? É muito boa pergunta. A gente, no nosso tempo, olhando em volta, vê que a incerteza muitas vezes nos põe em dúvida, nos põe em contato com o risco, às vezes dúvidas existenciais, às vezes dúvidas que ferem os nossos destinos, às vezes dúvidas que vão alterar as nossas escolhas. São experiências difíceis. Do outro lado, que lado é esse outro lado? O lado das máquinas, o lado dos algoritmos, o lado da conformação dessa tecnologia que vai abarcando todos os espaços sociais, os espaços comunicacionais, a incerteza é muito menor. Eu sempre lembro para as pessoas com quem eu estou conversando que quando elas vão digitar uma mensagem em qualquer aplicativo do celular, uma mensagem para um tio, para um primo, para um amigo, para um colega, é comum que
a própria máquina já complete as palavras. O sujeito digita ali uma primeira letra e é como se o computador já soubesse o que vem em seguida, quais outras letras virão em seguida. Isso significa que a máquina tem poucas incertezas em relação a como nós, seres humanos, vamos proceder. Nós, os usuários daquele maquinário todo. A máquina sabe muito sobre cada um de nós. E nós sabemos muito pouco em relação a como funciona o algoritmo, como os nossos dados são extraídos, em que momento, como esses dados são classificados, que taxonomia eles vão seguir, como eles serão fornecidos para comerciantes, para anúncios comerciais ou para bancos de dados que depois serão usados em propaganda política ou até mesmo em manipulação política, o que ficou muito bem demonstrado no escândalo do Brexit e com o uso do Cambridge Analytica e também na eleição do Trump em alguns estados, o uso da mesma empresa, das mesmas ferramentas. O algoritmo ou os algoritmos, as plataformas, têm um volume incomensurável de informações sobre cada um de nós e nós não sabemos quase nada sobre esse maquinário. Ora, o que está por trás desses algoritmos, desses softwares, dessas plataformas? Um grande interesse econômico. As empresas que dominam isso são verdadeiros conglomerados, cujo valor comercial alcança a casa dos 3 trilhões de dólares, é muito dinheiro, é algo como 2 vezes o PIB de um país do tamanho do Brasil, é muito dinheiro. E existe ali o capital. O poder, portanto, e um poder dotado de muita informação sobre cada um dos seres humanos, não são informações sobre públicos ou sobre nichos, são informações sobre indivíduos. É um volume imenso que amplifica muito esse poder, porque abre para ele a possibilidade de condução dos desejos de cada pessoa. É algo realmente muito perigoso. E aí, portanto, existe um desequilíbrio de informação, porque nós sabemos muito pouco sobre como essas máquinas estão funcionando com os nossos dados, aliás, e do outro lado as máquinas sabem demais sobre cada um de nós. Esse desequilíbrio de informação se traduz num desequilíbrio de poder, e é algo a se prestar muita atenção. O senhor, né, chega a apontar, né, fazer uma analogia que acabamos ali nos tornando operários, né, que trabalham sem receber, né, no meio dessa engrenagem. Em um dos capítulos, professor, o senhor também aponta que a fissura entre humanos e máquinas, né, é também entre classes sociais. Como se desenha esse paralelo? Olha, há pessoas, grupos de pessoas, cúpulas de organizações, de empresas e cúpulas de estruturas políticas que têm acesso a tudo isso, que mais ou menos controla o avanço dessas tecnologias. Eu digo mais ou menos porque as tecnologias também adquirem um moto próprio. Elas inercialmente tomam certas providências com relação ao seu próprio desenvolvimento e à sua própria atualização. Mas há um grupo muito restrito de seres humanos que têm um acesso privilegiado a essa parafernália toda. Sejam os donos dos conglomerados, sejam as elites do Estado, como na China, por exemplo. E quando eu falo das lideranças ou dos dirigentes dos grupos econômicos, nós estamos falando de pessoas que são visíveis, como o Elon Musk com o Twitter, ou como o Mark Zuckerberg da Meta, que é a dona do Facebook,
e do WhatsApp, esses grupos, os programadores, os administradores, esses grupos têm uma ascendência sobre o resto da humanidade em função das informações que eles dominam. Ora, isso reflete, sem dúvida alguma, uma divisão da sociedade em classes. Porque esses grupos que têm esse acesso e, tendo acesso, têm ascendência sobre os demais, representam diretamente interesses do capital. São classes dominantes. Ou representam diretamente poder político. São elites dominantes, mas no caso que eu citei da China, por exemplo, há uma sobreposição entre poder econômico e poder estatal. Nas democracias existe uma tensão entre poder econômico e poder estatal. Existe uma divisão, às vezes uma polarização, uma disputa, uma rivalidade, se quisermos. Numa sociedade como a chinesa, isso não existe. Existe uma sobreposição e até mesmo uma confusão. Uma figura, a liderança política, se mistura com outra figura, que é a liderança econômica. Então, nós temos claramente aí uma projeção, uma emulação do que seria uma classe dominante, e os usuários desse sistema, como você muito bem apontou, que somos nós, as pessoas comuns, nós trabalhamos muito de graça, mas muito. Quando alguém usa uma plataforma social, um site de busca, uma mensagem em sistema de mensageria privada, está colocando dados ali, está olhando para determinadas marcas, está criando valor com o olhar, mas principalmente está digitando texto, fotografando, fazendo upload de fotografia. Tudo isso abastece essa grande economia da extração de dados. E tudo isso nós fazemos de graça. Até hoje é incrível, é inacreditável como a gente não se deu conta. Nós somos um trabalho escravo nesse novo modo de produção de valor no imaginário. Nós trabalhamos o tempo todo com a firme convicção de que aquilo é oferecido de graça para nós e trabalhamos o tempo todo fornecendo dados, criando significação, digitando, fotografando, falando, e tudo isso abastece essas fortunas desses conglomerados. Existe aí claramente, portanto, a distinção entre classes sociais. E como nós podemos, professor Butch, nos libertar, né, dessa armadilha de trabalharmos de graça e, ao mesmo tempo, termos, né, de buscar constantemente o acesso à informação em um mundo cada vez mais digital? É difícil eu dizer como é que podemos nos libertar. Uma proposta, e eu sempre gosto de lembrá-la, é abandonemos o uso dessas ferramentas. Só que essa proposta, do ponto de vista prático, é virtualmente impossível. Não há como não pedir um Uber, não há como não fazer um exame médico, e os bancos de dados se formam nos laboratórios também. Não há como não passar por uma catraca, não passar por uma câmera de vigilância que estão em todos os lugares. Não há como deixar de passar num pedágio, não há como não telefonar, não há como não mandar um e-mail, não há como não fazer uma consulta. Inexiste, portanto, a chance de nos isolarmos. Ela é muito complicada, muito difícil de ser viabilizada. A resposta responsável e realista para essa pergunta é: nós vamos superar esse estado de coisas por meio da regulação. Que estado de coisas é esse ao qual eu me refiro? Um estado de superexploração das pessoas comuns, das crianças, inclusive, crianças com 2 anos
de dados já estão fornecendo dados para as telas eletrônicas, já estão sendo catequizadas no olhar. Esse mundo de superexploração e de superexploração com trabalho escravo, eu faço essa qualificação e chamo atenção para isso, só pode ser superado pela regulação democrática. Agora mesmo, por exemplo, a União Europeia, a questão de 3, 4 dias, estabeleceu uma multa para a empresa Meta, que é a dona do WhatsApp e a dona do Facebook, no valor de 1 bilhão e 200 milhões de euros. E a multa se deve a quê? Se deve ao fato de que se constatou que havia uma transfusão de dados de cidadãos da Europa para bancos de dados que ficam nos Estados Unidos, e de lá esses dados têm um fim que a gente não sabe direito o que é. Aliás, muitas das coisas que acontecem dentro dos conglomerados, nós rigorosamente não sabemos como são, como funcionam, para onde vão. Pois bem, a Europa estabeleceu essa multa. É claro que a empresa Meta protestou, mas a gente nota que na Austrália surge uma solução para remuneração do trabalho jornalístico, que até outro dia aparecia em todas as plataformas, todas as redes apoiadas nas plataformas, e isso não era remunerado. Aparecem sinais de tensão entre o Estado democrático de direito, que procura regular as práticas comerciais, e o interesse desses grandes conglomerados, alguns deles com mais poder de fogo do que alguns estados Pois é, nacionais, do que alguns países. tensão essa que nós vimos, né, muito latente no Brasil nas últimas semanas, né, quando houve ali uma tentativa da Câmara dos Deputados de se aprovar um projeto de regulação de conteúdos nas redes sociais, né? Vimos uma intensa campanha das Big Techs contra o projeto. Como é que o senhor tem visto a evolução desse debate aqui no país, as dificuldades do tema avançar e a perspectiva que é mais recente de fatiamento da matéria? Muito, muito bem lembrado. Eu falei da Austrália, eu falei da União Europeia, poderia ter falado dos Estados Unidos, onde existe também uma tensão, mas você vem com uma lembrança muito mais próxima de nós, que foi justamente a tentativa de aprovação do projeto de lei 2630, que é, na prática, um projeto de regulação das plataformas. É disso que se trata. Ele ficou conhecido como o PL, projeto de lei das fake news, mas é um projeto que busca estabelecer parâmetros para a regulação das plataformas. E tem sido muito difícil fazer com que esse projeto tramite e fazer com que esse projeto seja aprovado, porque nem a votação ele foi agora na Câmara como estava programado, como estava agendado. As Big Techs, que são essas grandes corporações que têm esse poder de fogo muito maior do que muitos países, resolveram entrar na discussão pública, especialmente o Google, que colocou naqueles dias, para quando estava agendada a votação desse projeto, o Google colocou na sua página de rosto, na entrada da tela do Google, um link para artigo ou artigos criticando o PL, o projeto de lei. Ora, nesse sentido, quando faz isso, o Google começou a agir como se estivesse publicando um editorial de jornal, como se ele mesmo fosse imprensa, o que o próprio Google e outras plataformas sempre disseram que não são. Abriu-se uma contradição. Como é que isso acontece? E para onde isso aponta verdadeiramente? Será que no ano que vem, nas eleições para prefeito, o Google também vai colocar links na sua página de rosto para defender um candidato e atacar outro candidato? E nas eleições presidenciais, nós teremos o Google opinando sobre questões que são
de responsabilidade dos cidadãos brasileiros. Decidir sobre essas matérias é uma prerrogativa do eleitor brasileiro. Como o Google, que não é uma empresa nem mesmo brasileira, atua como um jornal e incide, interfere sobre um debate que é da nossa soberania nacional, não é da conta das empresas. Isso nos deixa efetivamente muito perplexo e você tem toda a razão. Isso mostra essa tensão aqui no nosso país. Tem a ver com o poderio de capital enorme que essas big techs têm, essa postura mais agressiva e que não há um temor, né, de confrontamento ao próprio Estado democrático no Brasil? Provavelmente sim. Há levantamentos de pesquisas junto a universidades ou de universidades que mostram uma predominância, nós estamos falando aqui do Google, dessa empresa nas buscas que são realizadas no Brasil. Há cifras que mostram que mais de 90% das buscas realizadas na internet brasileira são realizadas no Google. Isso é um domínio de mercado impressionante, sem falar no faturamento dessas empresas. Mas a gente não conhece esses números, porque esses números não são divulgados publicamente. Mas é um faturamento grande, e quando a gente pensa, por exemplo, sobre o mercado publicitário, que sempre sustentou as empresas jornalísticas e depois começou a minguar, o mercado publicitário tem canalizado cada vez mais recursos para anúncios nessas plataformas. Elas são, hoje, portadoras, detentoras de um faturamento comercial publicitário de relevo. Isso confere a elas um poder destacado, um poder incomum, um poder que não é corriqueiro. E sim, quando essas empresas começam a agir para interferir numa decisão própria do cidadão brasileiro, do eleitor brasileiro, dos poderes públicos brasileiros e da soberania nacional, essa interferência gera uma distorção. Sem dúvida, isso é algo inadequado, é algo perturbador e é algo inédito, é um tipo de coisa que não aparecia antes. Aparece porque, sim, você tem toda a razão, há muito poder concentrado por trás dessas organizações. Elas mesmas consubstanciam um novo poder e um poder muito abrangente, de enorme alcance. Ele é global e, ao mesmo tempo, ele consegue descer, como numa operação microscópica, a cada indivíduo. A cada indivíduo. Diante de todas as reflexões do livro, né, e do contexto da nossa conversa, estabelecer limites ao capital seria hoje uma espécie aí de dever civilizacional global? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu fico até gratificado de ouvir a sua pergunta e de ouvir a maneira claríssima como você a formula, porque muito do que tem sido o meu trabalho se dirige exatamente a esclarecer que é preciso haver um freio para essa concentração de capital e de poder. A história da democracia, aliás, se confunde com a história de poderes públicos legítimos buscando estabelecer contrapesos ou estabelecer parâmetros ou estabelecer limites para a concentração de capital e concentração de poder sobre a sociedade. Nós estamos novamente numa situação desse tipo em vários países do mundo. A tensão é global, ela não é local, ela está em todos os lugares e cada vez mais os organismos multilaterais, como a Unesco, por exemplo, têm se preocupado em estabelecer referências para que a sociedade
consiga proteger a verdade factual, consiga combater a desinformação que essas plataformas impulsionaram. Tudo isso conflui para a mesma questão. A democracia precisa controlar esse poder, ou esse poder controlará a democracia. Nosso tempo de entrevista está acabando, professor Butch, mas antes de terminarmos, queria pedir ao senhor uma análise breve, né, com base aí nos seus mais de 30 anos de experiência nos setores público e privado, das críticas que a comunicação institucional do governo Lula vem sofrendo, né, neste início do novo mandato do presidente. Essa comunicação, a seu ver, está adequada às exigências da era digital? Olha, nós estamos muito no começo do governo. Eu sei que já vão aí uns 5 meses, mas o governo pegou uma estrutura comunicacional em frangalhos. Basta ver o que aconteceu durante o governo anterior na EBC, na TV Brasil, na Agência Brasil, que são os principais equipamentos de comunicação pública do governo federal. Isso estava e ainda está em frangalhos. É muito difícil a gente esperar que já exista um desempenho em velocidade de cruzeiro da comunicação pública do governo federal. Agora, que talvez nos falte clareza, talvez nos falte atualidade, atualização, uma perspectiva metodológica contemporânea para o tratamento dessas questões, isso talvez nos falte. É cedo para um diagnóstico, mas começam a acender pequenas luzes amarelas, começam a se acender em matéria de preocupação. O governo precisa ter um projeto para isso. E até agora a gente não vê isso com muita clareza. Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, professor Butch, e sucesso aí com o livro. Eu é que agradeço uma vez mais, e só de aparecer aqui nesse diálogo com você, eu considero que meu livro vem alcançando sucesso. Isso já é para mim, para o meu trabalho, para tudo aquilo a que eu me dedico, um reconhecimento incrível e gratificante. Muito obrigado, saudações a todo mundo. Um abraço. Eu conversei com o jornalista e professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, Eugênio Butch, autor do livro Incerteza, um ensaio, como pensamos a ideia que nos desorienta e orienta o mundo digital. A obra lançada pela editora Autêntica traz reflexões críticas sobre os monopólios de informação na era do capitalismo digital e os desafios que eles impõem à humanidade. Falamos ainda da comunicação pública sob o governo Lula e do debate em curso no país sobre regulação de conteúdos em redes sociais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.